Olá pessoal, eu sou a Darlene do canal Darlene Crochê e no vídeo de hoje eu venho trazer aqui a produção de um jogo de passadeira tulipas. Antes quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem um joinha e também quero estar agradecendo a cada um que está passando aqui pelo meu canal, assistindo os vídeos, se inscrevendo. Eu agradeço a cada um e eu estou sempre retribuindo a cada um que passa aqui, que deixa um comentário. Eu sempre vou lá no canal fazer também... comentar, ver os vídeos, porque às vezes a gente se inspira muito. Eu me inspiro muito nos vídeos que eu assisto aqui. Às vezes a gente pode não fazer o mesmo modelo, porém a gente pode usar a combinação de cores. Eu faço muito isso. E é assim, uma ajudando a outra. Eu agradeço de coração cada um que passa por aqui todos os dias. E agora eu vou aqui pesar os tapetes. Eles ficaram os tapetes leves, eu pesei já eles aqui. Esse joguinho eu não fiz ele hoje. Eu fiz ele já tem... acho que 2 dias, foi anteontem que eu fiz ele, ó. 290 um tapete, vou colocar aqui o outro. Porém, eu não tinha pesado ele porque eu não tinha arrematado. Eu arrematei eles agora um pouquinho e agora também eu vou estar postando foto deles porque eu não postei ainda. O pazinho ficou 581 gramas, agora aqui a passadeira, ó. 1,83 kg, praticamente 1 quilo, porque também tem o multicolor, né? Praticamente 1 quilo de barbante. Porém, também eu acho que eu não utilizei 83 gramas de multicolor, não. Mas com sobrinhas. Aqui eu fiz sobrinha, não abri nenhum cone pra tá fazendo aqui, ó. Dá pra fazer. Esse jogo, ele fica muito econômico com esse bico, ó. Tá afastando aqui pra tá falando as cores aqui que eu utilizei. Aqui, ó, de início, eu utilizei esse petróleo aqui da Barbanfil. Ele é uma sobra que eu fiz um parzinho de tapete, me sobrou. E eu fiz aqui, ó. Aqui eu ia estar fazendo 4 carreiras. Depois aqui do início, eu ia estar fazendo 4. Porém, quando eu fui fazer aqui, eu fui fazer a passadeira. Fiz a passadeira com 3, fiz os tapetes com 3. Aí tentei passar um em cada um para ver se ia dar. Porém, quando eu passei aqui em um tapete, eu vi que não ia dar. Isso aqui não ia dar para passar talvez nem outro, ó, e muito menos na passadeira. Então eu desmanchei, ó. Por isso sobrou essa bolinha. Eu desmanchei aqui. Aí me sobrou isso aqui, ó. Aqui já vai para outra produção. Mas rendeu bastante esse cone aqui de 700 gramas. Ele rendeu bastante. E aqui eu utilizei uma sobra que eu tinha desse marrom claro. Ultimamente eu tenho utilizado bastante ele aqui. Sempre vai sobrando de uma produção. Eu vou só passando porque é o mesmo lote, ó. Ele é da Supremo, ó. A cor marrom claro. A cor 00109. Eu comprei vários na época desse aqui, aí as cores são as mesmas, ó. Quando sobra eu já inicio. Eu tô ali na produção com uma sobrinha do que sobrou aqui, ó. Bem pouquinho mesmo. E aqui eu utilizei esse verdinho, ó, da Barbanfil. Ele é o oliva em outras marcas, ó, mas ele é bem limpinho, ó, da Barbanfil. Utilizei pouquinho pra fazer aqui esse Vzinho. E utilizei também esse amarelo aqui, amarelo não, laranja. Da Barbanfil também, ó. Esse aqui, ele parece bastante uma abóbora da Barroco, ó. Ele é uma cor bem viva. Dependendo do lote que a gente pega, esses barbantes que eles vêm perfeito. É raro vir um lote dele que venha sujo ou com emenda. Praticamente, eu quase não pego deles com emenda. Eles são bem limpinhos, da Barbanfil. E agora eu vou estar tirando aqui as coisas para estar mostrando para vocês como que eu fiz aqui a distribuição de cores nesse jogo. Assim ficou a distribuição de cores desse jogo. Aqui ele ficou medindo, ó, 72. Ele já descansou, já tem 2 dias que eu fiz esse jogo. Ele não vai diminuir mais. Ficou 72 por 53 de largura. Ficou bem largo também, ó. E esse joguinho aqui, tulipas, ele é muito simples de fazer. Tem várias videoaulas, porém isso aqui é essa basezinha que eu acho que praticamente todas as crocheteiras que já fazem crochê sabem como que inicia. Aqui eu fiz com 39 correntinhas. Eu sempre faço com 39 ou 40. Esse aqui eu fiz com 39, porque eu já tava querendo mesmo economizar aqui no barbante, nesse petróleo. Aí eu fiz com 39 e voltei aqui na quinta e vim fazendo igual a base lá do Prático Chique, ó. E aqui eu fiz carreiras de 3 pontos aqui, ó. Às vezes eu faço ele só com 2, mas eu não gosto muito, só quando eu pego encomenda mesmo. Geralmente eu faço com 3 ou faço com 4 pontos. E essa base aqui, ela é muito simples também. Se não bater, chegar aqui no finalzinho e não bater, tem como você adaptar aqui no meio, ó, que ela não vai ficar embabadando nem emborcando. Essa base aqui, algumas meninas me perguntam
no privado aqui, como que eu faço as bases. Essas bases aqui, se você procurar base fácil, só o que tem aqui no YouTube, a primeira vez que eu fiz essas bases, é a base fácil. Você coloca a base fácil, tem várias, tem assim. Aqui, como ela tá aqui com 3 pontos aqui, na próxima carreira você pode fazer de bloquinho, você pode fazer ponto sobre ponto, igual eu fiz aqui, ó. E aqui eu fiz a repetição por 1, 2, 3, ó. 3 carreiras só aqui no petróleo. Eu ia fazer as 4. Como eu falei aqui que não deu, eu fiz mais um aqui, ó, nesse marrom claro, porque eu tinha mais dele. Se caso não desse a sobrinha, mas deu, ó. Aí eu passei um aqui e fiz já a fechada. Essa fechada, eu fiz ela, ó, com 2 pontos aqui no espaço e ponto sobre ponto. Aqui também, na lateral, eu fiz 2, 2, e aqui eu fiz 1, 2 e 1. Precisei fazer 2, aqui, ó, com 2. Aqui no caso seria com 1, mas eu preferi fazer com 2, ó. Pra ficar um pouco maior o tapete, porque eu achei que não ia ficar num tamanho bom quando eu passasse as tulipas, porém ficou. Ficou num tamanho bom. Mas aqui dá pra colocar 2 e 1 no meu ponto, 2 e 1, 2 e 1. Só aqui nessa parte aqui que eu coloquei 2, dos dois lados. O que eu faço de um lado, eu faço do outro, pra poder bater, ó. E pra fazer esse Vzinho aqui, eu faço só um Vzinho, não faço 2 pontos igual lá no Supla Tulipa. Eu vejo muito jogo de tulipas assim, que as meninas fazem com 2 pontos aqui de um lado, faz 2 correntinhas de espaço ou uma, faz 2 aqui e prende no mesmo lugar. Porém, eu sempre faço esse aqui, ó. Ele é muito econômico pra fazer assim, até no Supla também eu faço assim, ó. A não ser que a cliente peça pra fazer com 2 pontos. Que aí no caso eu vou aumentar um pouco o valor também, né? Mas eu geralmente só faço assim, ó. E fiz aqui, eu só pulo 2 pontos, ó. Tanto na parte reta quanto na parte oval. Eu pulo 2 pontos só. Não pulo 3, porque fica repuxando. Eu acho feio quando eu vejo assim, que fica repuxando as tulipas, fica bem abertão assim, ó. Eu já fiz, no início eu fazia muito com 3, na parte reta aqui, ó. Porém eu percebia que ficava muito aberto. Como eu faço só um Vzinho aqui, ó, ficava bem aberto, não faço com 2 pontos. Então eu prefiro fazer assim, pulando só 2 de espaço aqui, ó, pra ficar bem pertinho. E na próxima carreira aqui da tulipa, eu faço 3 pontos altos fechados junto, faço 3 correntinhas e venho pra próxima. E eu faço assim por todo o trabalho, ó, tanto na parte reta quanto na parte oval. Fica certinho, ó, não fica emborcando nem nada. E aqui, quando eu voltei fazendo a carreira fechada, eu fiz aqui, ó, com 4, com 3, com 4 e com 3. Porém, na parte oval, eu fiz toda com 4, ó. Eu senti a necessidade de fazer com 4. Com 4. Porém, se precisar, se não precisar de 4, eu posso fazer com 3 e com 4. Ou até só mesmo com 3. Mas aqui precisou. Eu fiz toda com 4. Eu sempre vou fazendo e vou colocando aqui na mesa pra ver como que fica. Aí na próxima aqui, esse bico aqui é o bico do tapete malho. A única diferença aqui do tapete malho é porque eu faço aqui com 5 picô. Eu não gosto de fazer só com 3, eu acho que no meu ponto fica repuxando e eu não gosto. Eu acho que fica bem ralinho assim, não sei, eu não gosto não. Aí eu sempre faço, mesmo que fosse com fio 8, como eu no meu início eu só trabalhava com fio 8. Eu passei a trabalhar com fio 6, depois, acho que um ano e meio depois da pandemia foi que eu migrei aqui pro fio 6. Porém, antigamente eu trabalhei mais de 10 anos só com fio 8. Eu não tenho dificuldade de trabalhar com fio 8 de algumas marcas. Barbanfio, Apollo. O único que eu tenho também assim um pouco de dificuldade, o Eurohome, eu acho ele bem, apesar que faz anos que eu não compro o fio 8 também da Eurohome, até tenho aqui, mas nunca mais utilizei. Mas o fio 8 da Barbanfio eu não tenho nenhuma dificuldade de trabalhar com ele, mas mesmo quando eu faço com o fio 8, eu faço aqui com 5, eu não faço com 3. Sempre fiz assim e deu certo, ó, sempre dá certo. Já teve caso de eu fazer jogo de passadeira com o fio 6 e eu precisar, dependendo se aqui tiver bem fino o fio, eu faço até com 6 picô. Dá um pouco de trabalho, gasta mais, mas como vocês viram aqui, que não ficou pesando nem 300 gramas. Esse tapete com 72 por 53 de largura, ó, já descansou, ele não vai diminuir mais. Ó, e ficou assim, ó. Esse tapete é bem simples de fazer, muito simples mesmo. Tem vídeo aula dele igualzinho, tá aqui, ó. Aqui nessa foto aqui tem, se você procurar vai ter igual. Às vezes a gente vê um trabalho e acha que não tem vídeo aula. Se você pegar essa foto aqui e colocar no Google, ele vai mostrar o canal da pessoa, se a pessoa tiver canal, sempre tem. Essa vídeo aula aqui eu tenho certeza que tem, igualzinho aqui, ó. Porque esse bico ele é muito fácil de fazer. E essa base aqui todo mundo faz também, ó. Então eu tenho certeza que tem, mas eu não fiz por vídeo aula, ó. E ficou assim, ó.
Esse aqui eu gostei bastante. E eu fiz os dois, ó. Como eu mostrei aqui pra vocês, são os dois, ó. Ficaram todo o mesmo tamanho, ó. Tá todo arrematado já. Os dois. E agora eu vou estar abrindo aqui a passadeira pra estar mostrando pra vocês como que ficou a passadeira. Assim ficou a passadeira, ó. Ela ficou um tamanho bom também, ó. Eu pensei que ela ia ficar pequena, porém ficou um tamanho bom. Aqui, ó, já descansou. Ele tá com 1,15 m por 52 a passadeira, ó. Eu fiz o mesmo tanto de carreira dos tapetes, não aumentei nem diminuí, ó. Geralmente a passadeira, dependendo do modelo, às vezes eu tenho que diminuir uma carreira. É muito difícil eu pegar um modelo que eu tenho que aumentar uma carreira na passadeira. Eu nem sei se tem algum modelo que eu já fiz aumentando uma carreira. Geralmente eu faço é diminuir, porque as minhas passadeiras, elas ficam muito largas. E mesmo com a mesma quantidade de carreiras que eu faço sempre, aqui eu fiz, ó, com 87 pontos na correntinha aqui, voltei na quinta, ó. E aqui, eu acho que eu não precisei fazer adaptação, deixa eu ver aqui. Não, eu não precisei, ó. Bateu certinho aqui, ó. Aqui eu fiz pulando 2 e aqui nessa partezinha aqui, 1, ó. No começo aqui só foi uma e aqui no final, às vezes eu faço adaptação aqui, ó. Eu ia fazer com 102 carreiras. Porém, como o meu barbante estava pouco, geralmente eu faço com 102 ou 112 correntinhas. Porém, aqui eu fiz com 87. E deu certo. Não contei, não fiz contagem de ponto aqui para saber quantos pontos alto ficou, mas para mim aqui deu certo. Eu não precisei fazer adaptação, não. Mas se precisar também, aqui é um tapete que dá para fazer fácil. Fácil fazer a adaptação aqui no meio. Aqui eu fiz, ó, com 3 no petróleo. Fiz um também aqui no marrom claro. Depois eu fiz aqui a carreira de vezinho. E aqui, na passadeira também eu fiz com 2. Aqui, ó, eu fiz com 2 aqui no início, ó. Depois eu fiz com 1, com 2, com 2 e com 1, com 1 e com 2, ó. Sempre assim. Não precisei fazer adaptação. Aqui eu poderia ter colocado só 1, mas eu preferi colocar 2. Como eu ia finalizar aqui com 1, eu resolvi estar colocando 2, ó. Igual eu fiz no tapete. E aqui também, nessa partezinha aqui do leque, ó, eu vejo que muitas pessoas fazem com aumento aqui, seguindo os aumentos, né? Mas quando eu passo a carreira fechada, em nenhum modelo eu faço aumento. Eu já venho fazendo 1 ponto sobre ponto e 2 aqui dentro, ó. Eu acho que também isso deixa o tapete mais econômico pra mim, né? E fica retinho, ó. Não fica, ó, embabadando nem nada. E aqui eu fiz as tulipinhas, o Vzinho também pulando 2 pontos, ó, igual eu fiz lá. Aqui eu já precisei fazer, ó, 2 e 2, 2. E quando eu cheguei aqui, ó, que como eu iniciei aqui, essa aqui é minha carreira de início. Quando eu cheguei aqui, sobrou 3 pontos, ó. E eu só fiz aqui, ó. E pulei os 3 e ficou bom. E aqui também eu fiz a mesma carreira fechada lá do outro lá, ó, com 4. Aqui na lateral eu fiz com 3. Não fiz com 3 e 4. Fiz toda com 3, ó. Toda com 3 porque tava embabadando. E aí deu certinho, ó. Fiz o bico aqui também, ó, igual lá no tapete. E ficou assim, ó. Eu gostei bastante do tamanho. Agora eu vou estar colocando aqui os tapetes junto e falando aqui pra vocês o valor que eu vou estar vendendo esse joguinho. Assim ficou o meu joguinho. Esse jogo ficou bem econômico, como vocês viram. Então eu vou estar conseguindo estar fazendo um preço bom nele. Geralmente eu faço esse mesmo joguinho de passadeira aqui, só que com as florzinhas aqui, ao invés de colocar tulipas, pelo valor que eu tô vendendo aqui. Porém, como eu coloquei as tulipas, e pra mim, eu acho mais fácil colocar tulipa do que fazer as florzinhas, no caso eu ia fazer 7 aqui, eu acho melhor fazer assim, ó. Até mesmo pelo aquele monte de arremate que fica nas florzinhas, eu prefiro assim. Então, esse jogo aqui, eu vou estar vendendo ele o mesmo valor que eu vendo os outros jogos desse tamanho, que é R$ 129,90. Porém, se eu for passar no cartão, ultimamente eu tenho passado bastante no cartão, as minhas clientes dividem 2 vezes, então se for no cartão, eu vou estar fazendo a 140. Porém, no Pix ou em dinheiro espécie, é R$ 129,90. Para mim, eu vou estar lucrando, porque aqui nessa produção, se eu for calcular aqui, eu gasto em torno de 28 a 30 reais. Pra estar fazendo essa produção. Eu fiz ela em um dia, terminei cedo, não era nem 5 horas da tarde quando eu terminei essa produção, ó. E quando eu finalizei ela, eu vim fazendo esse aqui, ó. Que esse aqui vai ser uma encomenda, ó. Eu fiz essa base ainda. E parei cedo porque eu quis parar mesmo, porém eu nem trabalhei nesse dia até 9 horas, que geralmente eu vou até 9, 10 horas, mas nesse dia aqui, ó, como eu trabalhei com esse fio aqui, essa aqui é uma encomenda que eu vou fazer, ó. A cliente pediu, só que ela quer mais outro tapete. Eu tô esperando ela decidir,
Se ela vai querer colocar aqui o barbante branco, porque esse aqui é fio 8, ó, da Veronese, esse azul royal da Veronese. Eu tenho ali um cone fechado e tinha essa sobra, inclusive ainda me sobrou. Ó, quando eu for finalizar isso aqui eu vou mostrar pra vocês, mas ele é um fio aveludado, bem grosseirão, ó. Eu já tinha até falado em alguns vídeos há muito tempo atrás, quando eu fiz essa compra da Veronese, e eu ainda tenho alguns fechados aqui. Esse azul royal aqui é um deles que eu tenho ainda fechado. Bem, parece assim um veludo, ó. Não sei se dá pra ver. Eu não gostei não desse fio nem um pouco, mas eu tô utilizando. Sempre que aparece alguma encomenda no fio 8, eu já coloco aqui, ó. E essa cliente, ela falou pra mim que vai querer com branco, porém como ela vai querer outra peça, eu tô esperando pra mim poder comprar o branco no fio 8, porque eu não tenho aqui no meu ateliê o branco fio 8, tem o branco fio 6. Aí eu fiz essa base aqui, ó. Se fosse pra mim ter finalizado no mesmo dia desse joguinho, eu finalizava isso aqui, ó. Essa base aqui, ela é muito rápida. E aqui eu vou só, acho que umas 4 carreiras pra finalizar esse tapete. Mas eu tô esperando ela decidir se vai ser o branco mesmo pra mim poder estar comprando. E também nem ia dar pra terminar porque eu não tenho aqui, né? Mas se fosse pra mim fazer, eu conseguiria fazer. Esse joguinho é muito, muito rápido de fazer. Quem já fez ele ou parecido, sabe que ele é uma produção bem rapidinha de fazer. Pra mim que eu... como eu faço muito esses modelos, então pra mim eu não tenho dificuldade, ó. E aqui tá a minha produção de um dia, de R$130. Espero que vocês tenham gostado, agradeço a cada um que ficou comigo até aqui e aguardo vocês nos próximos vídeos.